interessados, e a Undime tem cuidado de trazer informações para vocês. Mas hoje, o nosso protagonista do nosso diálogo e da nossa conversa, na qual eu quero agradecer imensamente a simplicidade, a abertura do Dr. João, que é o nosso promotor coordenador de Santa Catarina, na qual durante a semana ele procurou no início da semana, apresentando, né, uma preocupação que o Ministério Público tem hoje com a evasão escolar e com a falta do apoia, como que nós poderíamos resolver ou minimizar essa dificuldade. E o doutor João nos procurou, a diretoria se reuniu já na terça-feira e decidimos fazer uma reunião para que a gente não fosse simplesmente encaminhar um documento para os secretários. A gente sabe que muitos documentos a gente recebe, e claro que quando o teor é Ministério Público, quando é Tribunal de Contas, nós, enquanto diretoria da Undime, a gente sentiu a necessidade de fazer uma web para poder explicar a vocês, para não ser só o documento. Aí, tão logo eu joguei essa possibilidade ao doutor João, perguntando a ele se ele aceitava fazer parte dessa web, e, nossa, com certeza o doutor João disse, Patrícia, estarei ali com vocês. Então, mais uma vez, doutor João, muito obrigada. A Undime de Santa Catarina, em nome da Cláudia, vice-presidente, de toda a diretoria, quer dizer ao senhor que esse diálogo, ele é fundamental. Eu sempre digo que o diálogo, ele precisa fazer parte do processo sempre, principalmente no momento de pandemia, que muitas são as dúvidas, a nossa certeza de hoje é a nossa incerteza de amanhã. Então, doutor João, seja bem-vindo, sinta-se acolhido por todos os secretários de educação do Estado de Santa Catarina. Bom, boa tarde a todas e a todos. Agradecer mais uma vez a parceria da Undime, agradecer aí as palavras da Patrícia, dizer da nossa felicidade, né, e alegria de estar aqui e termos conseguido organizar essa nossa reunião com esse altíssimo número de participantes em tão pouco tempo, né, o que demonstra a articulação e a importância que a Undime tem aqui em Santa Catarina. Dizer que fico muito feliz em rever aí algumas carinhas que aparecem aqui para mim de vez em quando na tela aqui, né, tanto a Patrícia, a Simone, a Sônia, a Cláudia, enfim, a Lilian, são pessoas que a gente tem dialogado constantemente aí para construir uma educação pública de qualidade aqui em Santa Catarina, né? Também que eu queria cumprimentar a todos, né? Agradecer muito, em especial a Patrícia e toda a diretoria da Undime, né? Que tem feito um esforço aí muito grande, né? Para subsidiar as ações das secretarias de educação, dos dirigentes municipais de educação aqui do estado, e tem estabelecido aí na sua presidência, Patrícia, uma articulação, né, uma parceria realmente muito grande com o Ministério Público, com outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. Então, faço esse registro aqui, né, do seu trabalho e do trabalho da sua equipe, né, como um todo, da Undime, para essa aproximação, né, com o Ministério Público e com outros órgãos, porque, né, eu sempre digo que a gente está no mesmo barco, né, claro que cada um tem os seus papéis aí, e os seus limites legais e constitucionais, mas se a gente consegue dialogar, se a gente consegue conversar de maneira respeitosa, horizontal, quem ganha são os nossos alunos, são os nossos professores, é a nossa sociedade, né. Dizer que fico muito feliz, né, de estar vendo agora em Santa Catarina, e falei isso na nossa primeira reunião lá do Comitê de Estratégico de Retorno às Aulas, de ver o regime de colaboração se realizando na prática, né, um desejo de tantos diretores, secretários, promotores, enfim, todos os profissionais que orbitam aí na política de educação. A gente sabe da importância do regime de colaboração pelas experiências internacionais e aqui de outros estados do Brasil, e penso que aqui em Santa Catarina nós nos últimos tempos temos avançado muito no que diz respeito ao regime de colaboração entre todos esses órgãos, né, em especial estados e municípios. Dizer que
Eu sei que muitos secretários devem ter muitas dúvidas com relação, e incertezas, né, com relação ao momento que a gente vive, dizer que essas dúvidas e incertezas são compartilhadas pelo Ministério Público também, nós não temos respostas para tudo, né, e sei que há diversos temas que a gente poderia estar discutindo aqui hoje, mas eu gostaria que a gente se limitasse, se centrasse, né, na discussão que é o objeto da nossa reunião hoje, que é a apresentação do formulário de busca ativa, até porque, como eu disse, muitas questões, certamente eu não tenho resposta, sei o tanto ou menos do que vocês, né, para como superar alguns desafios que vocês estão enfrentando aí no dia a dia, e também se a gente for abordar todos os assuntos, nós não vamos sair daqui hoje nem amanhã dessa reunião, né, então, dizer que eu vou tentar me centrar ao máximo na apresentação do formulário de busca ativa. Bom, dizer que o Ministério Público, né, tem tentado, historicamente, né, nos últimos anos, enfim, na última década, e aqui em Santa Catarina esse movimento também tem ganhado força, né, nós temos tentado alterar um pouco o nosso paradigma de atuação na área da educação, para, claro, sem descurar, sem descuidar dos casos individuais, como os casos de evasão escolar, que a gente tem um apoio aí, que é um programa consolidado aqui no estado há muitos anos, né, e outras questões pontuais, referentes à estrutura física de escolas e tudo mais, mas a gente tem tentado migrar, acho que quem acompanhou o nosso webinar na semana retrasada, né, a colega Daniela Yokohama fez um retrospecto nesse sentido, né, que eu acho que é bem importante pontuar para os secretários, né, de a gente olhar um pouco mais para o desenho da política pública, para a execução da política pública, para o financiamento da política pública, para o monitoramento e avaliação da política pública como um todo, né? E isso tem, então, como eu disse, alterado, então, a forma de atuação do Ministério Público. É claro que, como qualquer nova forma de atuação, novos instrumentos de atuação que estão surgindo, algumas questões pontuais, né, de dificuldades de compreensão, tanto de um lado quanto de outro, podem acontecer e vão acontecer sem sombra de dúvida, né, mas dizer que todo esse trabalho, esforço que a gente tem feito, seja, por exemplo, no projeto, né, de acompanhamento e monitoramento dos planos de educação, né, que é um projeto bastante grande que nós temos aqui em Santa Catarina, seja agora nesse processo mais recente de acompanhamento das atividades não presenciais, né, da atuação dos municípios, no que diz respeito à garantia dos direitos dos alunos no período agora da pandemia, que alguns municípios, alguns colegas já têm, né, a partir de uma orientação nossa, sentado com os municípios, oficiado para os municípios, cobrando algumas providências, dizer que o Ministério Público está sempre aberto, né, e sempre estará aberto para, com esse novo formato de atuação, para esse diálogo. Esse é o objetivo dessa nova forma de atuação, né, uma atuação dialogada, uma atuação horizontal, uma atuação realmente em parceria, para que a gente possa, juntos, né, os dirigentes municipais de educação, com os promotores e promotoras de justiça, qualificar a nossa política pública de educação como um todo. Então, entrando mais propriamente no nosso tema, né, não preciso, acho que, ensinar, obviamente, o padre a rezar a missa, né, falar da importância da busca ativa nesse momento, né, isso está previsto no parecer 5 do CNE, está previsto em qualquer documento técnico que a gente for ler sobre a questão do trabalho da educação nesse período agora, das atividades não presenciais. Todos enfatizam, né, todos mesmo, de forma uníssona, enfatizam a importância de nós termos estratégias concretas de busca ativa desses alunos que acessam e não devolvem ou não correspondem com os materiais que são encaminhados, ou nem sequer foram atingidos, não foram nem sequer localizados para a entrega ou para a disponibilização de link de acesso ou de material impresso, né? E aí, logo no início, né, surgiu então a dúvida com relação a esses alunos,
né, o que fazer com relação a esses alunos, e começou-se, então, uma discussão a respeito da utilização ou não do programa Apoia para o acompanhamento desses alunos, né. Nós fizemos uma discussão interna, né, e entendemos que seria inviável, né, manter o Apoia ativo durante esse período de pandemia, primeiro porque o programa não foi pensado para a lógica das atividades não presenciais, né. Ele foi pensado para um outro momento, né, para as atividades presenciais, para o controle de frequência presencial físico dos alunos, né. E nós também entendemos que não é o momento agora, né, de pensar em encaminhamento no sentido de repasse dos casos, como é o fluxo do Apoia, e muito menos em penalização desses alunos ou dessas famílias que eventualmente não estão acessando esses materiais, né. Nós vemos um momento de excepcionalidade e por isso que eu acredito que nós, né, definimos, então, que o Apoia não seria o instrumento adequado, poderia causar mais prejuízos do que vantagens com a utilização do Apoia nesse momento. Bom, com o Apoia suspenso, né, isso acho que acredito que chegou aí para todos os municípios, nós fizemos uma orientação já há mais de um mês, né, com relação ao Apoia, surgiu então, né, a necessidade de discutir, de pensar em estratégias que permitissem, então, né, o acompanhamento desses casos, registro e acompanhamento, e a efetivamente busca ativa desses alunos e alunas, né. Claro, né, isso tudo por conta do risco da evasão, né, que nós temos que fazer esse acompanhamento desde logo, porque certamente boa parte desses alunos que não estão acompanhando os materiais agora, possivelmente não retornarão às aulas presenciais quando elas retornarem, aí é uma outra discussão que não vamos aprofundar aqui, porque, né, não cabe nesse momento, mas são alunos para os quais há um risco maior de não retorno, ou seja, de evasão escolar no momento do retorno das aulas presenciais. E, independentemente disso, ainda que esses alunos retornem, para esses alunos que ficaram todos esses dias, semanas e meses, né, sem nenhum tipo de contato, de vínculo com a escola, certamente esses alunos precisarão de um olhar atento, individualizado das escolas, né, por conta do risco, né, do que a gente, né, tem visto aí, do fenômeno da desaprendizagem, ou retrocessos de aprendizagem que esses alunos podem ter sofrido por ter ficado tanto tempo sem estímulos pedagógicos, né. Também enfatizar que eu sei, né, a gente sabe que muitos municípios já estão fazendo essa busca ativa desses alunos, acho que, se não todos, a imensa maioria, né, o que é muito bom, então eu parabenizo, né, os municípios que já estão fazendo esse monitoramento dos alunos, fazendo o levantamento dos alunos que não estão correspondendo, né, às atividades, mas nós entendemos que era importante que nós tivéssemos uma plataforma de uso comum, né, tanto para facilitar e orientar os trabalhos das escolas, quanto para que a gente possa gerar os dados, gerar as estatísticas necessárias para que a gente tenha um acompanhamento da política pública como um todo, né? Isso vai servir tanto para dar segurança para o gestor, ou seja, segurança para o secretário de educação, segurança para o diretor da escola, para os professores, de que, de fato, algo está sendo feito com relação a esses alunos, porque, como vocês podem imaginar, a fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas vai acontecer, então os secretários, os prefeitos vão ser questionados a respeito de quais estratégias estão sendo utilizadas ou foram utilizadas durante o período de suspensão das aulas presenciais para fazer a busca ativa dos alunos, né? E também, então, tanto dar segurança para os gestores, como também permite, né, que os órgãos de controle externo façam, então, esse controle de maneira efetiva, sem necessidade, eventualmente, de questionar município por município, gestor por gestor. A gente consegue gerar um painel e depois disponibilizar essa informação para um DIME e certamente também para os secretários de educação, né? Então, feita essa introdução breve, né, mencionar que a gente está, então, já há cerca de um mês tentando trabalhar nesse documento. Inicialmente, a gente tentou
E aí já justifico também por que a Secretaria de Educação do Estado não está aqui presente, porque a sede já tem um formulário que, inclusive, inspirou esse nosso formulário, e este formulário está já inserido no sistema de informatizado da Educação do Estado, o SISGESC, né? Então, quando o Estado sinalizou, né, da possibilidade, eles criaram um formulário, encaminharam para a gente para uma análise, e aí nós, de pronto, achamos importante, né, esse movimento da Secretaria de Estado, e gostaríamos, e desde o início nós conversamos então com a Secretaria do Estado da Educação, para que os municípios fossem inseridos nesse processo também, né? E aí a gente tentou, então, de várias formas, que, primeiro, esse documento fosse inserido, né, que primeiro é um documento de papel, não faz muito sentido a gente trabalhar com papel hoje, né, que deveria ser impresso e preenchido à mão pelas escolas, e a gente, então, solicitou que a Secretaria de Educação inserisse esse formulário num sistema, e aí nós estávamos tentando buscar, então, uma ferramenta tecnológica que permitisse que este formulário fosse inserido na mesma plataforma que os municípios as escolas já acessam o Apoia, né? Porque já é um ambiente seguro, tem login e senha e tudo mais. Infelizmente, no momento que a gente foi avançar isso e tratar isso com o CIASC, nós recebemos a informação de que eles conseguiam inserir esse formulário no sistema próprio da Secretaria, mas não conseguiriam disponibilizar isso para os municípios pela plataforma do Apoia antes do final do ano. E aí, para a gente, esse prazo era, obviamente, completamente irrealizável, né? Não faria sentido a gente trabalhar com um prazo para o final do ano. Então, nós fomos buscar uma outra alternativa própria, né? Com o nosso núcleo aqui de tecnologia da informação, temos o núcleo de inovação do Ministério Público também. E aí, por conta então, dessas dificuldades, nós buscamos essa alternativa, que foi gerar este formulário que eu vou apresentar para vocês agora, que fica inserido dentro do Google Forms, né, mas com uma série de critérios, uma série de cuidados que nós tivemos para que esses dados não sejam acessados por qualquer pessoa, né, nós temos todas as questões do sigilo, do nome do aluno e tudo mais, mas foi a forma mais eficiente que nós achamos para conseguir construir esse formulário de maneira muito rápida, foi questão de uma semana que a gente construiu isso. Aí conversamos com a Undime, né, com a Patrícia na segunda-feira, e aí hoje já estamos aqui reunidos para a apresentação desse formulário. Então, nós construímos o formulário, mas antes do formulário eu gostaria de apresentar para vocês o documento orientativo, né? Este formulário, ele é online, é um link, né, que vai ser disponibilizado para os municípios, mas para o seu preenchimento é fundamental, é indispensável que todos leiam, né, e recomendem que os seus gestores, os seus professores leiam este formulário leiam esse documento orientativo antes de iniciarem o preenchimento dos formulários online. Eu vou tentar projetar aqui na tela, deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui para vocês uma janela. Deixa eu selecionar aqui. Onde é que tá? Não, agora. Aí. Apareceu para vocês aí o documento? Sim, sim. Obrigado. Então, né, claro, depois esse documento é para vocês, né, então vocês podem depois fazer a leitura com mais calma, que faz, então, essa contextualização, né, que eu mencionei para vocês, fala da suspensão do Apoia. Doutor João. Oi. Só compartilha novamente, porque a Clara, ela compartilhou a tela dela e saiu a sua. Ah, tá, só um minuto. Deixa eu fazer de novo aqui, gente. Se ele está em documento PDF, compartilha o documento, não como se fosse imagem... Sim. Vê se apareceu aí. Agora sim. Uhum. Tá. Tá todo mundo conseguindo enxergar ou tá muito pequenininho? Assim, eu posso aumentar um pouco? Tá pequeno. Por favor, aumentar um pouco, tá muito pequeno.
Melhorou assim? Tá pequeno Não ainda? muito. Tá. Peraí, deixa eu jogar para cá. Para ver se melhora. Ótimo. Sim, ótimo. Assim? Agora ficou bom. Aham. Perfeito. Agora Então, sim. tá. Então, como eu disse, né, as orientações aí para o preenchimento do formulário, que faz essa contextualização que eu fiz agora já oralmente para vocês, né, fala da suspensão do apoio, fala da importância da busca ativa, né, deixa eu descer mais um pouco aqui está o link para o formulário, né, construído então em parceria entre o Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público, que eu coordeno, e a Undime Santa Catarina, né. O que a gente alinhou, né, com a Undime, né, que as unidades escolares, então, por meio dos seus diretores ou equipes pedagógicas, aí, né, os municípios têm autonomia, os secretários municipais têm autonomia, os diretores, né, para definir quem que vai preencher este formulário. Nós sugerimos aqui que seja diretamente o diretor ou a equipe pedagógica, que sejam, né, poucas pessoas, para que não haja um acesso indiscriminado aí desse formulário, e a gente considerou, então, um prazo adequado, né, o prazo de 7 dias úteis, né, sem o retorno do aluno das atividades encaminhadas, propostas, né, disponibilizadas numa plataforma online, aí depende da realidade de cada município. Esse formulário ele deve ser preenchido individualmente por aluno, né, não é um formulário geral, não é uma pesquisa sobre o que os municípios estão fazendo, é um formulário para ser preenchido por aluno, né, e que tem como objetivos, né, que a gente traçou, né, conhecer a realidade, identificar as necessidades e demandas das famílias dos territórios, manter o vínculo do estudante com a escola, planejar estratégias de superação das demandas que inviabilizam a realização de atividades não presenciais propostas pelas escolas, planejar ações da rede socioassistencial e educacional com vistas à prevenção da evasão escolar, e identificar a existência de violações de direitos com vistas à efetivação da proteção integral. É sempre importante lembrar que temos que buscar sempre o motivo o motivo real do não engajamento do aluno e da família nesse processo, e muitas vezes por baixo, né, desse manto aí de mas não quer fazer porque não quer, simplesmente não quer, há uma série de violações de direitos que podem estar acontecendo, então a escola tem que estar atenta a esses sinais, e a gente indica isso no formulário também. Então é fundamental, né, que as escolas realizem a busca ativa dos estudantes para conhecer a realidade, atender às necessidades que limitam ou impedem o cumprimento das atividades propostas pela escola e subsidiem, né, o planejamento da retomada das aulas. Isso vai servir no momento oportuno, quando nós estivermos mais próximos do retorno das aulas presenciais, para que as escolas já tenham essa noção, quantos alunos estão sem corresponder a essas atividades, que alunos são esses, né, qual ano, qual etapa e qual ano que eles frequentam, né, então, e claro, falando aqui da educação básica em idade obrigatória, né, não estamos falando aqui de creche e nem de ensino superior. Creche e ensino superior. Bom, então esse instrumental vai consistir também no documento base para deliberações e estratégias de intervenções que mostram necessárias para a rede de proteção, né? Então, o formulário, então, ele se apresenta como um instrumento para uma coleta e sistematização de informações, visibilidade das informações por elas obtidas, para a elaboração de estratégias de intervenção e promoção da retomada do estudante à rotina das atividades escolares. E aí a gente entra, né, em alguns detalhamentos também, né, com relação à questão da necessidade de intervenção intersetorial, né, a gente sabe que muitas vezes as escolas sozinhas não conseguem dar conta, né, da complexidade dos casos, das dificuldades que são apresentadas naquela situação, mas nós queremos indicar e propor uma outra estratégia de atuação para além daquela tradicional do encaminhamento do caso para outros órgãos, né. A gente inclui, então, aqui o fundamento legal, inclusive, que é o artigo 70A do Estatuto, né, que enfatiza a necessidade de espaços intersetoriais, da criação desses espaços intersetoriais locais para articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjunta.
Então, a importância, né, de a gente buscar a rede de proteção como um todo, talvez, certamente não para todos os casos, mas para alguns deles, certamente isso vai ser necessário, sem jamais, gente, reforçando, né, o viés de penalização dessa família, desse aluno, que a gente considera que não é o momento para pensar em penalização, até porque a gente já sabe que é um índice baixíssimo de êxito também dessas intervenções autoritárias, intervenções hierarquizadas, né. Então, o que a gente propõe aqui nesse formulário, né, é que esse formulário, uma vez preenchido, ele pertence à escola e com a escola deve permanecer. Não é, e acho que isso tem que ficar muito claro, não é um formulário de encaminhamento, não é um formulário como é o Apoia, que a escola preenche, faz a buscativa e aí não deu certo, encaminha para o Conselho Tutelar e fica esperando o Conselho Tutelar intervir naquele caso. Então, a gente não construiu esse formulário para que ele seja, então, esse instrumento de mero encaminhamento para outro órgão. Pelo contrário, nós buscamos reforçar o papel protetivo da escola, né, que identificando uma situação que ultrapasse a sua esfera de atuação, ou seja, questões que não sejam meramente pedagógicas, tem o poder, dever de chamar os demais órgãos da rede de proteção. E aí não é só o Conselho Tutelar, embora o Conselho Tutelar possa ser chamado eventualmente também, né? Mas nós estamos falando do CRAS, do CREAS, das Unidades Básicas de Saúde, do NASF, enfim, de vários órgãos, né, que atuam aí na rede de proteção e que a escola tem que dialogar, né, nesses espaços intersetoriais, como previsto no artigo 70A do Estatuto. E esse acionamento vai estar de acordo com o tipo de violação de direito constatado, né, para que a gente, nesse diálogo horizontal, e a gente até sugere que sejam feitas, então, reuniões periódicas de rede, de forma virtual, claro, para resguardar, né, aí a saúde de todos. Nós temos já um material pronto para como fazer essa reunião virtual também, construir aquilo que, né, o Estatuto determina e a Lei da Escuta Protegida também, a 13431 de 2017, estabelece como obrigação da rede de proteção, né, a construção de um plano individual e familiar de atendimento para o caso. Então a gente reforça, né, que é fundamental nesse processo que as escolas, todos nós, né, não só a escola, claro, certamente toda a rede de proteção, quando for o caso, investiguem os reais motivos pelos quais os estudantes, ou estudante, né, em questão, não está correspondendo às atividades propostas. Para além das frases simplificadoras, nós temos ouvido isso, né, gente, os pais não querem ou não acham importante ajudar os seus filhos nas atividades, ou o aluno não deseja fazer as tarefas. Nós sugerimos, né, que antes ou depois disso, nós todos nos perguntemos, né, por que esses pais não desejam ou não querem ajudar? Qual é o motivo, né? Por que este aluno, esse aluno em específico, né, não estou falando de todos os alunos, mas este aluno que nós estamos estudando e avaliando a situação dele, não deseja, entre aspas aqui, né, fazer as atividades? Será que eles têm, né, assim, nós temos certeza de que eles têm condições materiais, seja de acesso, de condições físicas ali, estruturais da sua residência, para fazer essas atividades? Tem condições subjetivas, né? Os pais têm uma formação mínima para poder fazer esse acompanhamento, ajudar os filhos na realização das atividades remotas, enfim, são questões complexas, a gente sabe, né, mas que devem ser avaliadas caso a caso, né. Identificar se as informações estão sendo prestadas de maneira clara, né, para a família, reforçamos a importância, eventualmente, de campanhas de esclarecimento, né, para as famílias, porque há muita dúvida, né, eu vejo até de profissionais da rede de proteção, mas isso aqui não vale nada, isso aqui não vai ser computado para nada, e eu né, conversando com alguns colegas que vieram com essa dúvida para mim, né, do Ministério Público e tal, a gente sugeriu, então, que fosse feito esse esclarecimento, fosse feito eventualmente até campanhas e tal, e quando, né, os pais, as famílias e os próprios alunos tomaram conhecimento da importância desse momento, né, da importância da eventual obrigatoriedade, vai depender da regulamentação de cada sistema de ensino, né, e houve, né, logo em seguida, o engajamento de muitos alunos, talvez não todos, mas de muitos alunos que haviam deixado de fazer as atividades não presenciais. Então, pensar, então, né, primeiramente a escola e depois, se for o caso, né, chamando a rede de proteção, quais são, de fato, as alternativas viáveis e factíveis, né?
a curto, médio e longo prazo, né? A gente sabe que vai ter situações que não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir fazer com que esse aluno se engaje novamente nas atividades não presenciais, mas nós temos que ter, então, um planejamento com vistas a atingir esse objetivo, ainda que seja a longo prazo, né? Quais são as potencialidades desse aluno? Sempre olhar, né? Eu sempre falo isso muito nas oportunidades que eu tenho para dar uma palestra, alguma coisa assim. A gente só olha para as dificuldades, nós temos que aprender a olhar para as potencialidades das pessoas, né? Será que esse aluno não possui, além da família, né, alguma outra pessoa que possa servir de referência nesse processo de busca ativa, né? Às vezes tem um vizinho, um professor com o qual ele se dava bem. Então, será que a gente não pode engajar, né, essa pessoa nesse processo de busca ativa, seja para fazer um telefonema, para fazer eventualmente uma visita domiciliar, para fazer uma videochamada pelo WhatsApp, né? Então, são estratégias que, claro, casuisticamente devem ser avaliadas, né? Então, são essas e outras questões que, no momento excepcional em que vivemos, devem ser objeto de reflexão por todo o sistema de garantia de direitos, a fim de garantir a proteção integral de todas as crianças e adolescentes, o que não se alcançará por meio de um olhar superficial, coabilizante e autoritário, mas sim aprofundado, sistêmico e democrático. Alguns aspectos aí importantes para o preenchimento do formulário, né? Primeiro, sempre lembrar da importância da leitura das orientações, né? Aí tratamos especificamente algumas questões no grupo 4, né? E vou mostrar depois para vocês. No grupo 6 também, questão do grupo 7. Bom, e aí o item 5, né? Que a gente reforça novamente que, né, nós queremos romper com essa lógica de encaminhamento como repasse do problema ou da questão, né? Mas o encaminhamento como compartilhamento de responsabilidades, né? Encaminhar significa intervir em conjunto, chamar esses outros órgãos para, junto com a escola, intervir naquela situação. Então, deliberando por meio de um plano de ações de curto, médio e longo prazo, de forma dialogada, né? E sempre que possível ouvindo a família e o próprio aluno, né? Em outras palavras, encaminhar não significa exonerar-se de atuar na situação concreta, mas sim compartilhar as informações para somar forças com os outros órgãos. E a gente fez, então, uma espécie de gráfico, assim, para entender, né, que nós não tratamos aqui de encaminhamentos, mas sim de compartilhamento de informações e de atuação conjunta dos órgãos da rede de proteção, né. Então, aqui tem, né, uma explicação sintética aí, né, de tudo isso que a gente está propondo, né, então, por itens aqui, né, começa quando o estudante não apresenta as atividades propostas, né, a importância da realização da busca ativa pelas escolas, segue, então, os objetivos da busca ativa, né, nesse quadro amarelo, nesse círculo amarelo aqui no centro. A gente menciona a questão da intersetorialidade, da incompletude institucional, fala do artigo 70A, então falamos aqui, não é só encaminhamento, é compartilhamento, né? Uma vez identificada uma situação que foge, né, à atuação própria da escola, nós sugerimos, então, que haja uma deliberação de encaminhamento como compartilhamento de responsabilidade, então de chamar os outros órgãos para uma reunião, para uma discussão, né? O acionamento do Conselho Tutelar, que é uma das grandes questões, né, que surgem, nós sugerimos que isso seja feito quando for identificada, então, alguma violação de direito que justifique a aplicação de alguma medida de proteção que estão previstas lá no artigo 101 e 129 do Estatuto e que devem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Então, eu quero deixar claro que não existe uma regra objetiva, né, e simples para dizer, todos os casos, ou nenhum caso, ou apenas tais casos devem ser encaminhados para o Conselho Tutelar. Isso vai depender do processo de construção, de elaboração deste formulário, de preenchimento desse formulário e de análise da realidade daquele caso, né? Se a escola identificar a necessidade de encaminhamento para o Conselho Tutelar, nós então sugerimos que o caso não seja simplesmente feito um ofício e encaminhado para o Conselho Tutelar, mas sim que a escola chame o Conselho Tutelar para o debate desses casos, como eu disse, não de todos, mas certamente alguns será necessária a intervenção do Conselho Tutelar. Eu sei que muitos municípios já estão fazendo isso, né?
Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para ir para o nosso formulário. Eu sei que muitos municípios já têm esse trabalho articulado com a sua rede de proteção, eu sei que muitos municípios já têm esse trabalho sendo feito com os conselhos tutelares, né? Mas nós sabemos também que em muitos municípios há grande dificuldade de diálogo, seja com a rede de proteção, ou em especial com o conselho tutelar. Então a gente está propondo, na verdade, né, que não é um fluxo estanque, não é um fluxo fechado, como era do Apoia, mas sim um novo olhar, né, específico para esse momento especial e excepcional que nós vivemos também. Dito isso, muito rapidamente eu vou para o formulário, para a gente já, para eu já encerrar a minha fala, porque eu já falei demais para variar, mas o formulário é bem, vocês vão ver, claro, embora ele seja um formulário um pouco complexo, assim, um pouco complexo não, mas é um formulário completo, assim, né, nós buscamos que ele fosse um formulário mais completo possível. Deixa eu abrir aqui ele, e aí depois a gente já pode iniciar aí o debate se for necessário. Onde é que está? Aqui. Doutor João, o senhor me permite rapidinho? Claro, por favor, Patrícia. Muitas pessoas estão fazendo algumas perguntas pelo chat, vocês podem continuar fazendo a pergunta, a Luana e também a assessoria do Ministério Público vão compilar algumas, e depois, dentro da possibilidade, do tempo também do doutor João, a gente vai fazer um compilamento, não todas, mas na fala do senhor a gente já conseguiu responder algumas perguntas que foram mencionadas aqui no chat também, mas podem continuar registrando que a gente vai responder assim que possível. Que bom, obrigado, Patrícia. Tá aparecendo aí o formulário de busca ativa? Não. Não? Deixa eu apresentar aqui de novo, então, peraí. Foi agora? Ótimo. Então tá. Então vamos lá, gente. Esse é um formulário, então, é um link, né, como a gente mencionou no Google Forms, né, que é um aplicativo, então, gratuito, né, em que a gente tem alguma segurança com relação à estabilidade desse formulário, então que ele pode ser utilizado em tese não vai cair, não vamos perder esses dados depois, ele gera, inclusive, também os dados posteriormente, né. Então começa com uma introdução aqui muito rápida, né, e aí a gente já incluiu o link para o formulário, né, o link para essas orientações que eu acabei de mostrar para vocês, para que sempre quando for preencher, eu quero consultar esse documento, já vai ter o link ali, basta clicar e vai acessar aquelas orientações, né. Lembramos também que, uma vez preenchido este formulário, automaticamente o Google Forms encaminha o formulário em PDF preenchido para o e-mail que foi cadastrado pela escola, tá? Então, primeiro de tudo, nós não vamos ter um login e senha para o acesso desse formulário, tá? Porque se nós fôssemos criar um login e senha, como tem lá no Apoia, por exemplo, nós precisaríamos de pelo menos mais 2 ou 3 semanas para criar esse sistema. Não daria tempo, né? Não faria sentido a gente fazer um formulário de busca ativa, eventualmente faltando poucos dias ou poucas semanas para o retorno das aulas presenciais. Então, é um formulário que está aberto, acessível a qualquer pessoa, mas nós pedimos, então, que esse link seja compartilhado apenas para aqueles que irão, de fato, preencher o formulário, né? Porque, como a gente ressaltou aqui, é de inteira responsabilidade da escola, da unidade escolar, e, claro, com a supervisão dos secretários municipais de educação, o preenchimento do formulário, né, e o armazenamento deste formulário em PDF quando encaminhado para o e-mail da escola, o e-mail registrado pela escola, né. Então, lembrando da importância do preenchimento correto, né, lembrar, assim, que é muito importante orientar os seus diretores ou as equipes pedagógicas, quem for preencher o formulário, de que qualquer letra colocada de forma equivocada, uma palavra que tem acento, que foi colocada sem acento, já altera depois, no momento de a gente cruzar esses dados e gerar o painel de BI que a gente pretende lançar, né? E lembrar também que, então, imediatamente a escola recebe esse formulário preenchido por e-mail,
mas eventualmente esse e-mail, como vai automático, né, ele pode cair lá na caixa de spam do e-mail da escola, ou há alguns, então é importante orientar que consultem lá na caixa de e-mail, na caixa de spam, e há alguns domínios, né, que eventualmente bloqueiam esse tipo de e-mail automático, tá? Se por acaso passaram algumas horas, ou olhou no dia seguinte, não chegou o formulário ainda, a gente então sugere aqui que seja encaminhado um e-mail para o apoia@mpsc.mv.br, que é o nosso e-mail aqui do Apoia, né? Pedindo então, né, informando qual é o número, qual é o formulário que foi preenchido, que a gente daí busca no nosso banco de dados e encaminha em resposta para o e-mail da escola. Bom, então, primeiro de tudo, né, o mais importante aqui é que o e-mail cadastrado, né, seja um e-mail de acesso pela escola, preferencialmente um e-mail institucional, né, não um e-mail pessoal do diretor, mas fica, claro, a critério de cada município orientar, né, o preenchimento do e-mail, do endereço de e-mail que for mais fácil para o preenchimento da escola, né. Lembrar que esse formulário, então, ele abrange apenas as escolas públicas municipais de Santa Catarina, então não é um formulário feito para outros estados, não é um formulário feito para a rede estadual e nem para a rede particular, tá? Iniciamos, então, esse primeiro item aqui, né, a identificação da escola. O nome da escola, a gente pede, então, né, com muita... assim, não tenho como enfatizar mais a importância de que seja utilizado o nome, o mesmo nome da escola, né, aquele que está, inclusive, na lista do INEP. Colocamos, inclusive, o link ali para você copiar e colar o nome, você nem escrever, é só copiar e colar. Por quê? Porque se uma escola escreve, se uma pessoa que está preenchendo escreve e.eb, nome da escola X, e outro escreve EEB sem ponto, nós já temos nos nossos registros duas escolas diferentes, mas é a mesma escola. E a gente não vai ter como fazer esse levantamento escola por escola, se muitos nomes diferentes surgirem, né? Então é muito importante que no momento do preenchimento seja utilizado, então, o nome da escola que está lá no registro do INEP. Então nós já colocamos o link, inclusive, para facilitar aqui o acesso. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho a tela aqui, deixa eu ver como é que eu faço isso. O zoom aqui. Aí, agora melhorou, né? Então, nome da escola, né? O código do INEP, que também tem no link acima, para a gente ter sempre duas formas de identificar a escola. Eventualmente houve um acento colocado equivocadamente ali, ou uma letra colocada a menos, a gente consegue buscar eventualmente cruzar pelos dados do INEP. O município da escola, lembrar da importância de registrar o nome correto do município também, né? Não dá para ser Floripa e Florianópolis, Florianópolis com acento no O, enfim. E aí entramos então no segundo ponto, que é a identificação do estudante. Nós então colocamos aqui, né, que os dados estão restritos ao número da matrícula do aluno, a data de nascimento e o ano escolar, né, para assegurar o sigilo em relação à identidade do estudante e sua família ou seus responsáveis. Por que a gente não colocou o nome do aluno aqui? Primeiro porque o nome, né, poderia ser colocado de formas muito diferentes, eventualmente, mas, sobretudo, nossa preocupação com relação ao sigilo desses dados, né? Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor, mas, independentemente disso, né, é muito importante que esses alunos não sejam estigmatizados, né, por conta deste formulário. Como a gente não conseguiu construir a tempo um ambiente seguro, com login e senha, para que a gente soubesse que quem acessou, né, com o seu login, a gente saberia quem fazer esse levantamento depois de quem acessou e quem buscou os dados. Nós, então, incluímos apenas o número da matrícula e, claro, depois a escola, com esse número, pode identificar o aluno no seu documento próprio, né? Mas, para o preenchimento do formulário, nós sugerimos apenas o número da matrícula, a data de nascimento do aluno e o ano que ele está estudando, né? Pré-1, pré-2, os anos do fundamental, e as séries do ensino médio e até a EJA também, se for necessário, tá?
Aí vai depender da regulamentação de cada município também, se há, eventualmente, algum tipo de EJA, né, tocada pelo Sistema Municipal de Educação. Geralmente eu sei que isso é mais feito pelo Estado, mas de qualquer forma a gente deixou ali também. O item 3, então, fala da questão da buscativa mesmo, como a escola realizou a buscativa. Contato, aí, aqui é múltiplos, vários itens podem ser selecionados, né? Então, contato com a estudante, contato com a mãe, com o pai, com o responsável, com um amigo ou com um colega de escola, com o vizinho, ou não foi possível contato, ou até outro que você pode escrever aqui. Mas eu lembro, reforçar, porque a gente tem uma experiência no Apoia de ter uma categoria outros, e o que acontecia? Muitas vezes as pessoas nem sequer liam os itens acima, e aí já iam lá no outros e escreviam coisa que estava já para registrar numa alternativa em cima, né? Quais foram os meios de contato, ainda que não tenha havido sucesso, né? Mas é importante que fique registrado o telefone, se foi por telefone, se foi por e-mail, se foi por WhatsApp, se foi por chamada de vídeo, se foi uma visita domiciliar que as escolas, em regra, devem fazer, né, para conhecer a realidade desses alunos, ou outros meios, aí podem ser especificados. Quantas tentativas de contato foram realizadas? Nenhuma, uma, duas, três, quatro, cinco, ou mais de 5, idealmente, né? A gente sugere que sejam feitas várias tentativas, né? Não basta tentar fazer uma ligação e dizer que isso é buscativa. Quais foram os dias, né, de tentativas de contato? O item 4, então, aqui, o motivo, identificar por ocasião da realização da buscativa. Se houve dificuldades tecnológicas, né, para os estudantes que estão em regime especial de atividades não presenciais via internet, para aqueles municípios que conseguiram disponibilizar uma plataforma online. Então, aí tem alguns motivos aqui que nós incluímos, mas tem um campo outros que a escola pode especificar um outro motivo, lembrando da importância de ler os motivos, e ainda que não é perfeitamente aquilo, mas se aproxima daquilo que está na alternativa, assinale a alternativa, porque a gente consegue gerar dados mais fidedignos, né? Se o município trabalha com atividades impressas, né, ou se alguns alunos recebem atividades impressas, então tem os motivos também identificados aqui no item 4.2. Se a questão é dificuldade de aprendizagem, lembrando que essas questões aqui não são de preenchimento obrigatório, né, vai depender do caso concreto, você vai lá e clica no motivo, na questão, nas respostas da questão específica. Então, dificuldades de aprendizagem, e aqui nós falamos, então, para todos os estudantes, independentemente de estarem usando plataformas online ou impressas, e inclusive os estudantes da educação especial. Então, aí a gente incluiu alguns motivos aqui para que a gente possa depois gerar esses dados, né, a nível de estado e a nível de município, e tem o campo outros também. Aqui nós deixamos um campo que a gente reputa importante, né? Embora a gente saiba, isso inclusive está lá no documento de orientações, né, que nem sempre a escola consegue ter, com tanto detalhamento, né, essas questões, análise dessas questões comportamentais do aluno. Mas, eventualmente, né, primeiro, é importante que a escola tente acessar isso, né, tente acessar o aluno e conversar com ele de maneira democrática, de maneira acolhedora, humanizada, né, mas é importante que a escola tente, então, fazer esse movimento e, naqueles casos em que foi possível identificar alguma mudança de comportamento do estudante, né, que seja, então, preenchido esse item 4.4, porque isso é muito importante para a gente tanto ter um diagnóstico da situação aqui do Estado, quanto depois para que este caso possa, eventualmente, ser encaminhado para outros órgãos, né? Se o aluno está apresentando uma mudança muito brusca de comportamento, por exemplo, presença de machucados no corpo, né, cortes no braço, bom, este é um caso que a escola não pode continuar acompanhando sozinha, ela tem que chamar a saúde para discutir, né? Nós temos um caso de um problema de saúde mental aqui que deve ser compartilhado com a saúde para avaliação desse caso, né? E assim por diante. Ou relatou situação de violência, né? A criança relata que está sendo trancada em casa e o pai não deixa sair, né, não por motivos de pandemia, de isolamento, mas por outros, sofreu uma agressão física, está tendo que trabalhar para suprir as economias de casa. Então, são situações que a escola pode identificar, isso é muito importante que a gente tenha acesso a esses dados, né? Algumas outras informações complementares relacionadas à saúde, então, se é a gestante, se está com a Covid-19, hospitalizado, em tratamento médico, né? E assim por diante, né? Aqui, o item 5, com relação à educação especial, só o preenchimento apenas
para aqueles alunos, né, da educação especial, que são os itens 5.1, 5.2, 5.3, são os itens que dizem respeito à educação especial, e o item 6, que é praticamente o último, né, vai tratar, então, da articulação com a rede de proteção. Então, o que a gente sugere, né? No momento em que a escola for preencher este formulário, que ela já tenha buscado estes órgãos, se necessário, para fazer essa articulação de rede. Então, o item 6.1 foi feito algum tipo de contato com a assistência social, CRAS, CREAS e outros órgãos socioassistenciais, né? Esse contato foi feito como? Por telefone, por e-mail, por WhatsApp e assim por diante. Não, identificamos uma situação que, além da assistência social, ou não é da assistência social, mas já tem uma questão de saúde, nós precisamos trazer, então, o CAPS, CAPSI, NASF, ESF. Foi feito o contato de que forma, né? Foi feito só um telefonema, trocamos um e-mail, será que isso é suficiente, né? Uma chamada no WhatsApp. Idealmente, né, para aqueles casos mais complexos, que seja feita uma reunião virtual para que haja, então, esse planejamento, como eu mencionei antes, de curto, médio e longo prazo. A elaboração de um plano, inclusive a gente tem, né, para quem quiser, posteriormente, isso inclusive está na nossa orientação lá, nós temos um modelo, né, um guia, digamos assim, para a realização desse planejamento também, que já tinha sido produzido lá pela nossa equipe do NISA, que é o Núcleo Intersetorial do Suporte ao Apoio, que é um programa que está aí para fomentar justamente essa articulação de rede. Foi feito o contato com a própria secretaria, né? Eventualmente a secretaria pode apoiar a escola nesse contexto, né? Às vezes a escola não tem condições técnicas, não tem condições, não tem um carro, sei lá, não tem um motorista, não tem alguma dificuldade que a secretaria pode apoiar, né, a escola no contato com esse aluno também, ou até na realização desse planejamento, né? E, por fim, a realização do contato com o Conselho Tutelar, também a mesma coisa para preenchimento, né? E aí o nosso formulário se encerra com as deliberações, né? E aí que é um campo aberto mesmo, a ideia é justamente que a escola, o diretor ou a equipe que preencher este formulário, que ela possa descrever, então, quais foram as ações tomadas, os procedimentos realizados e o planejamento realizado pela escola, né? Então, a pergunta é quais os procedimentos realizados pela escola, encaminhamentos de curto, médio e longo prazo, né? E quais os procedimentos realizados de forma intersetorial, se for o caso de algum encaminhamento intersetorial. Então, aqui a escola vai poder preencher, olha, dentro da escola a gente fez tal coisa, não deu certo, escrever alguma observação que tenha ficado, né? Até para ter esse registro posteriormente para a própria escola, né? E, esse caso aqui, olha, desses 5 casos que nós temos aqui na escola, 2 nós sempre tivemos que chamar o Conselho Tutelar. Então tá, nós chamamos o Conselho Tutelar, fizemos uma reunião, e na reunião foi discutido tal coisa, e fizemos esse planejamento. Enfim, essa informação é relevante para a gente, tanto para a escola que preenche, mas relevante para a gente entender como que as escolas e a rede de proteção como um todo está entendendo esse processo de busca ativa. Gente, esse é o formulário, tá? Desculpem aí o excesso aí de fala minha, já são 3 horas aí, estou há muito tempo falando. Agradeço novamente aí ao espaço, espero que eu tenha sido o mais claro possível, né? Agradeço novamente a Undime pela parceria e dizer que a gente fica à disposição aí para o nosso debate agora, até a hora que for necessário. Eu tenho uma reunião só às 4 horas, mas acho que temos tempo ainda para finalizar. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor João, com certeza, fazer essa web no dia de hoje, fazer a leitura do documento, fazer a leitura do questionário, né? Por mais que seja simples, muitas vezes são dúvidas que surgem, a gente está podendo acompanhar aqui pelo chat. Nós que agradecemos a disponibilidade do senhor e a parceria, né, de ter procurado a Undime, para que a gente possa também, em conjunto, quando a gente recebeu o questionário, não que foram modificados, mas aquele olhar pedagógico, né, doutor João, a gente conseguiu fazer alguns ajustes, a diretoria deu algumas sugestões, e, sem dúvida, como eu mencionei no início, o diálogo, ele é fundamental. Nós organizamos, a Luana, ela fez um compilado, até já esclarecer que algumas perguntas, né, Luana, estava conversando com a Luana, elas não são direcionadas
ao formulário, então o Plauto, que é o nosso assessor, já se comprometeu que ele vai responder no nosso grupo de WhatsApp essas perguntas, mas a gente vai aproveitar, né, a presença do Dr. João aqui para a gente focar realmente no formulário e nas perguntas do formulário, mas ninguém vai ficar sem respostas, tá bom? Então, Luana, fica à vontade. Respondendo novamente as perguntas que eu já coloquei no chat também. Todos os secretários de educação vão receber esse material no e-mail, né? Então, tem algumas pessoas que já colocaram os e-mails ali, eu estou anotando também, vou reforçar, mas é importante, deixo bem claro que vai ser enviado para o e-mail dos secretários, não vai ser encaminhado para a escola ou para assistência social. E aí, o e-mail também do Apoia, eu coloquei no chat, mas também vai estar sendo disponibilizado, até como o Dr. João tem no formulário o e-mail. Doutor João, eu anotei algumas perguntas aqui, então, para fazer, e deixa eu pegar aqui. Eles questionam sobre a questão então, as famílias que estão bem, simplesmente não retomam as atividades 0 a 3 anos, porque sabe que não é obrigatório. Nós temos como cobrar? Uma outra pergunta aqui também, sobre a questão da prerrogativa da escola. Sempre fomos orientados que não era, que seria prerrogativa do Conselho Tutelar, Assistência Social. Pode repetir, esclarecer? Agora eu fiquei confusa. E tem uma outra aqui também. Tenho uma dúvida enquanto registro no diário de classe. Esse aluno que estamos realizando busca ativa por falta de realização das tarefas, das atividades. Ele leva falta? As atividades realizadas representam a presença do aluno? Eu vou deixar essas 3 perguntas, e aí depois, se aparecer mais, a gente faz novamente. Tá, então tá, Luana, vamos lá. Antes de tratar das perguntas diretamente, né, dizer que também esse material está sendo encaminhado para todas as promotorias de justiça, né, a gente vai tentar divulgar isso na mídia também, para que, né, todo mundo saiba que este processo está sendo construído de forma articulada, inclusive para que as famílias saibam que, né, nós estamos preocupados, a sociedade saiba que nós estamos preocupados com essa questão da busca ativa. Então, inclusive, em alguns casos, eventualmente, claro, aí estamos falando de casos mais graves, é possível, inclusive, chamar a promotoria de justiça para dialogar com a escola, com o conselho tutelar, com os órgãos socioassistenciais, né? Como eu disse, não vão ser todos os casos, mas talvez alguns casos, e aí isso vai depender, claro, da própria proximidade que algumas promotorias têm, a gente sabe, algumas têm mais, outras têm menos, com a rede de proteção, com as escolas, com as secretarias de educação, mas é possível também chamar, eventualmente, as promotorias para esse diálogo, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, né, que esse formulário ele deve ser preenchido, inclusive para os casos anteriores, né, então não é só os casos que vão acontecer daqui adiante, é importante que isso seja feito, esse preenchimento desse formulário para todos os casos que aconteceram, para que a gente tenha, de fato, um diagnóstico preciso, né, porque senão nós vamos pegar só uma pequena parte, considerando que as aulas estão suspensas, presenciais suspensas desde março desse ano. Então, é importante que esse preenchimento seja feito, inclusive, retroativo para os alunos que já estão sem corresponder às expectativas da escola já há bastante tempo. Vamos lá, Luana, suas perguntas com relação à questão não sei se eu entendi bem, assim, né, uma das perguntas que falava assim, qual o papel da escola nesse processo, né, de chamar o conselho tutelar ou não, enfim, é isso que a gente quer tentar construir um novo modelo de articulação da rede de proteção, né, reforçando o caráter protetivo da escola com relação aos seus alunos, né. A lógica do apoio, que foi pensada, chegou uma pergunta aqui da Vânia, anteriores à pandemia? Não, gente, anteriores à pandemia não, tá? Estamos falando a partir do momento da suspensão das aulas, né, até quando as aulas presenciais retornarem. Tá? Os anteriores à pandemia apoia, posteriores, quando a pandemia, quando as aulas presenciais voltarem, a pandemia a gente não sabe quando é que vai acabar, aí a gente volta a usar o apoia novamente, tá? Mas aí a gente vai tratar isso lá na frente, agora estamos falando do momento da pandemia. Mas o que eu queria enfatizar é que nós estamos propondo um novo modelo de atuação das escolas. Não é novo, porque muitas escolas já fazem isso, né?
isso não é só para a escola que nós estamos falando isso para o Conselho Tutelar, nós estamos falando isso para a saúde, para a assistência social, para todos os órgãos. A gente tem que romper com essa lógica, que é a lógica que é lá do Código de Menores, lá anterior a 90, anterior ao Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lógica da atuação linear, da atuação, aquilo que o Murilo de Giacomo chama de empurroterapia, né? De a escola, ou o CRAS, ou o Ministério Público, ou o Conselho Tutelar, recebe o caso, não, isso aqui não é minha atribuição, ou isso daqui fugiu da minha atribuição, logo eu vou simplesmente fazer um ofício e mandar para outro órgão, e aí eu estou exonerado, desobrigado de fazer qualquer tipo de atuação. A gente quer romper com essa lógica, né? A gente quer trazer uma nova forma de atuação da rede de proteção, e a escola é um espaço fundamental para que a gente consiga constituir essa nova lógica, né? Isso permeou, a gente está finalizando agora uma formação para todos os conselheiros tutelares eleitos no ano passado, e a gente bateu muito nessa tecla, né? De acabar com a lógica da empurroterapia. E a gente está tentando propor para as escolas a mesma lógica. O caso está lá na escola, vamos avaliar se a escola, quais são os motivos que levaram esse aluno a não corresponder às atividades pedagógicas não presenciais, e a partir disso nós vamos identificar, olha, aqui é uma questão pedagógica, aqui é uma questão de aproximação da escola com a família. Se a gente trouxer essa família para conversar com a gente consegue, de forma horizontal, né, de forma acolhedora, né, sem apontar dedo, sem querer assustar a escola, né, assustar a família, perdão, né, a escola querer assustar a família, enfim, mas sim de forma informativa, esclarecedora, humanizada, entendendo quais são os reais motivos que levam àquela situação. E se a escola identificar, olha, essa situação aqui é uma questão pedagógica, o aluno não consegue porque, olha, os pais não conseguem ajudar ele. Bom, o que a gente pode fazer com relação a isso, né? O que a gente pode fazer com relação a este apoio que este aluno não tem em casa, né? Agora, não, nós identificamos uma situação que, olha, além da questão pedagógica, há uma situação de violação de direitos aqui mais grave. Por exemplo, no sentido de, sei lá, tem um trabalho infantil envolvido, tem um indício de violação sexual, de violência sexual, tem trabalho infantil, tem violência, enfim, violência psicológica, qualquer outra situação que eventualmente ultrapasse questões meramente pedagógicas, aí sim a escola faz o chamamento da rede de proteção como um todo, não propriamente do Conselho Tutelar. Pode ser o Conselho? Pode, tá? Mas aí é importante vocês lerem lá no 101 e no 129 do Estatuto quais são as atribuições do Conselho Tutelar. 136, 101, 129 e 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, para que a escola identifique quais são as atribuições do Conselho. E aí, olha só, aqui não, realmente aqui o Conselho tem que ser chamado. Chamamos o Conselho Tutelar. Chamar o Conselho Tutelar não é encaminhar o caso para o Conselho Tutelar, né? Vocês podem propor, por exemplo, uma reunião, as escolas, né? Ou a própria secretaria pode fazer uma reunião inicial com os conselheiros para explicar também esse formulário. A gente está trabalhando com os conselheiros a respeito disso, né? A gente está dialogando com a CCT, a Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares, para que eles repassem essas informações também para os conselhos do Estado. Mas a ideia, então, é que a escola chame, né, o Conselho Tutelar para o debate, e não simplesmente diga, olha, Conselho, está aqui o caso, se vire. Né? Não é uma lógica de, como eu disse, de encaminhamento, mas sim de corresponsabilidade. E aí sentar e ver, por isso que a gente colocou ali nas orientações, quais são as estratégias possíveis nesse momento. Né? O que é possível fazer para esse aluno? O que é possível fazer por essa família? Chamando o Conselho, chamando a assistência social, eventualmente chamando o Ministério Público, se for o caso, assim por diante. Tá? Com relação à questão da obrigatoriedade ou não dessas atividades, que é uma outra pergunta que chega bastante, né? Eu sempre respondo que depende da regulamentação do sistema municipal de ensino. Né? O município tem autonomia, o conselho, se tiver poder normativo ou não, né? Aí vai depender de cada município, o Conselho Municipal de Educação ou a própria secretaria, o próprio prefeito, é que vai ter que regulamentar essa questão. Tá? Agora, independentemente da obrigatoriedade ou não, né, dessas atividades,
primeiro, é muito importante que elas sejam feitas para que os alunos mantenham-se vinculados à escola, mantenham-se vinculados e estimulados pedagogicamente por conta dos riscos de desaprendizagem, de retrocesso de aprendizagem. E, independentemente da obrigatoriedade, que seja feito um esforço da escola de busca ativa, né? Porque mesmo que não seja obrigatório, é importante que esse aluno esteja vinculado. Não importa se depois a gente vai validar essa carga horária ou não, né? O importante é agora, neste momento, que os alunos estejam estimulados, né? Então... doutor, só um minutinho, Oi. deixa eu interromper. Eu acho que a minha pergunta em relação às atividades não ficou bem explicada. A dúvida que eu tenho é a seguinte, né? Essas atividades realizadas, nós estamos realizando atividades para os nossos alunos por plataforma e estamos disponibilizando material impresso. Eu de Passo de Torres, Santa Catarina aqui, né? Bem quase Rio Grande do Sul também. E estamos também já realizando busca ativa, já há um bom tempo, junto às nossas orientadoras, supervisores e diretivas, né? Através de e-mail, telefone, inclusive algumas idas até as residências, documentando tudo isso, né? Agora vamos passar para o formulário. A minha dúvida é a seguinte, como nós começamos um ano letivo bem cedo, nós já estamos com uma carga horária e final de julho nós poderíamos fechar o primeiro trimestre, e temos um bom número de alunos na plataforma e no material impresso. Aí o questionamento é o seguinte, se eu vou fechar, por exemplo, um trimestre, né, avaliar o que foi feito, essas atividades, né, que nós estamos registrando, elas podem ser consideradas, né, se o aluno fez ou não fez com presença e falta, porque a busca ativa é através delas para eu saber se o aluno está ou não. Uhum. Mas no meu diário online lá, que daí já é outra ferramenta, não é mais a plataforma, é o diário online que a escola já trabalhava. A dúvida que eu tenho, que eu gostaria de solucionar com os professores é essa. Nós vamos colocar a falta no momento, deixamos em aberto até nós conseguirmos resgatar esse aluno, o que seria mais prudente fazer? Uhum. Olha, Jama, então, eu acho que essa é uma questão que até ultrapassa as questões aqui do nosso formulário, né? Até acho que a gente discutiu isso, ainda que brevemente, no nosso webinar, até sugiro que quem não assistiu, assista. A gente fez um webinar faz umas 2 semanas, né? Que eu fui o coordenador ali, o moderador do debate, com o professor Eduardo Deschamps, o professor Gregório Grisa e a promotora Daniela Yokoyama, e a gente discutiu, inclusive, alguns desses temas que você mencionou na sua pergunta. Está lá disponível no YouTube do Ministério Público, no canal do YouTube do MP, vale a pena assistir. E como eu disse antes, também isso depende muito da regulamentação do próprio município, né? Me parece, pelo que informações que eu tenho, né, é que o Conselho Nacional deve lançar também alguns novos documentos orientativos para essas questões, para tentar resolver algumas dessas dúvidas, né? Lembrando que são orientações gerais que o Conselho Nacional acaba encaminhando, e me parece que, aí é uma opinião pessoal minha, tá? Eu penso que não é o momento de a gente pensar em detalhamento de falta ou presença, sabe? Nós temos que olhar para a aprendizagem do aluno, né? Por isso que o parecer 5 do CNE vai falar bastante, né, da questão da avaliação diagnóstica, do acompanhamento individualizado, da eventualmente reposição ou reforço no contraturno. Então são questões que perpassam. Eu sei que os secretários, os diretores, os professores ficam angustiados porque tem que preencher lá o seu diário de classe, tem que preencher os seus documentos, mas me parece que nós temos uma oportunidade muito importante, e a gente fez uma orientação, inclusive para os promotores nesse sentido, né, que nós temos que começar a entender a carga horária mínima, já que os dias letivos agora estão, né, dispensados de cumprimento, mas a carga horária continua, e a gente pode pensar, inclusive, em ciclos, né, como o próprio Conselho Nacional orienta, nesses próximos 2 anos, fazerem ciclos conjuntos, né, entre os 2 anos, né, os anos do ensino fundamental, as séries do ensino médio. Mas como a gente colocou no nosso documento lá, inclusive acho que a Patrícia, não sei se disponibilizou para os secretários, Patrícia, aquela nossa primeira orientação técnica lá no início, que nós lançamos, nós mencionamos, né, olha, a carga horária não pode ser, aliás, nós não podemos pensar as 800 horas como uma corrida para atingimento dessas 800 horas. A carga horária, ela é um meio para nós alcançarmos um objetivo que é a aprendizagem, né?
Então, nesse momento de excepcionalidade que nós vivemos, né, nós temos que estar, me parece, muito mais preocupados em olhar para os objetivos de aprendizagem do aluno, olhar para a BNCC, olhar para o projeto político-pedagógico, e aí identificar, esse aluno alcançou ou não esses objetivos de aprendizagem, né? Se ele alcançou, a gente pode verificar, eventualmente, alguma forma de ajustar esta presença ou não deste aluno, né? Se ele não... Muito obrigada, doutor. É que eu também penso dessa maneira, né? E os professores nos cobram nessa ansiedade de fechar seus diários, de concluir suas obrigações, né? Sim. Até para dar um retorno para os alunos que estão acessando. Eu penso também da mesma maneira que o senhor, que é um momento de muito delicado, onde Claro. pensar em presença e falta agora, eu acredito que dá para trabalhar na plataforma, dá para avaliar o sistema e a situação e ver o que estamos atingindo, porém não precisamos ainda preencher os diários com falta ou presença, né? Eu acho que isso pode ficar para um momento posterior, né? Então, eu precisei fazer essa pergunta porque é isso que eu venho falando para eles, e eu tenho assistido muita coisa, até anotei com o endereço do Alinari, vou assistir também, porque nos causa angústia, né? Eles querem de nós, muitas vezes, uma resposta pronta, e como temos. a Patrícia bem colocou no início, não temos, o que hoje é verdade, amanhã já não é mais, né? Então, eu vi que ela colocou no início, né? A nossa certeza de hoje é a incerteza de amanhã, né? Então, a gente não pode dizer nem afirmar e nem desafirmar nada, então eu acho que é devagarinho, é um passo por vez, né? Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada Obrigado, mesmo. Joana. Penso da mesma forma. Doutor João, tem mais uma pergunta também que eu acho que é de todos, sobre a questão do prazo ali, que não entenderam. Tem um prazo de 7 dias? Esse formulário, ele encerra, ele fecha? Outra questão também é sobre se respondeu, por exemplo, numa semana, o caso de um aluno, precisa estar respondendo na outra semana também o mesmo aluno ou não? Pode só retomar essa questão do formulário, por favor? Tá. Com relação ao prazo, né, a gente estabeleceu assim, porque a gente precisava fixar um prazo, né, não dá para deixar aberto para quando a escola quiser ou quando o diretor quiser, ele vai lá e preenche, né. Então, a gente tentou criar um critério, assim, certamente qualquer data que a gente colocasse, qualquer dia, o número de dias que a gente colocasse, ia surgir, né, algum tipo de questionamento. A gente colocou 7 dias é o dia que seria, né, para aquela, por exemplo, a escola encaminha o material todos os dias. Bom, se faz uma semana que o aluno não responde, 7 dias úteis, né, já é possível, aliás, já é necessário que a escola inicie o seu processo de busca ativa, tá? O preenchimento do formulário, ele pode ser feito, não precisa ser feito no 7º dia útil, né? Ele vai ser feito no momento em que a escola realizar a busca ativa. Então, fez o processo de busca ativa, ela vai lá e preenche o formulário, tá? Uma vez preenchido esse formulário, ele gera um PDF automaticamente, né? E aí, isso vai ser encaminhado para a escola. Se eventualmente a escola, né, não teve sucesso naquele momento com aquela busca ativa inicial, ou vai levar mais tempo, não tem problema, isso pode ficar registrado, vai para o histórico do aluno, e a escola pode complementar depois, não por meio do formulário, né, porque o formulário já está fechado, né, e aí não adianta preencher outro formulário para o mesmo aluno, a não ser que ele tenha saído, se evadido, enfim, não correspondido, aí voltou a responder, e aí passou 2 meses, um mês, uma semana, e ele parou de novo. Aí você preenche novamente, mas porque é uma outra situação, né. Agora, uma vez preenchido o formulário, ele gera esse PDF e não dá para preencher, senão ele vai duplicar esse dado, né? Mas isso vai para o histórico do aluno, né, ou para algum documento, alguma forma de organização que a escola tenha, e depois, se tiver algum complemento daquela situação, a escola faz um relatório, uma informação, enfim, e anexa ali junto também com esse formulário de busca ativa, né? Certo. Pode só repetir novamente, o formulário ele não deve ser preenchido porque é para crianças de 0 a 3, é isso? Exatamente, né? A gente usou esse formulário para idade obrigatória, né? Que é de 4 a 18 anos incompletos, né? 17 anos e tantos dias lá, tantos meses e dias, porque de 0 a 3 nós não estamos falando de educação obrigatória, né? Embora seja importante que os municípios se preparem também, né? Não propriamente claro, fazendo estratégias de busca ativa, mas se preparem para identificar, né, para o planejamento do retorno das atividades presenciais na educação infantil,
sobretudo na creche, né? Mas esse formulário ele foi pensado para a etapa de educação em idade obrigatória, não para a creche. Então, por enquanto não tem mais perguntas assim, não sei se aparecer mais alguma no chat. Ô, Ana, eu posso fazer uma pergunta para o Dr. João? Sim. Oi. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Dr. João. Eu sou a Lucenira, assessora de educação da Roça. Então, eu gostaria de fazer uma questão relacionada ao sistema, porque, assim, a região já vem discutindo isso no Colegiado de Educação, e acho que foi semana passada, a gente até se perde no tempo, mas a gente fez uma reunião de colegiado, e a doutora Vânia, nossa promotora aqui, muito parceira, participou da nossa reunião, fazendo alguns repasses referentes à busca ativa. Então, a partir desse momento, nós aqui na região começamos a fazer algumas adequações no sistema escolar da região em função do formulário da busca ativa. E agora me preocupa, né, se nós devemos dar continuidade e finalizar, já que a equipe de TI já está fazendo essa adequação no sistema, abandonamos e seguimos esse formulário do Ministério Público. E aí fica a questão, a dúvida, né, porque os meninos já estão mexendo no sistema, adequando, justamente para que fique esse registro, tendo em vista que o sistema escolar já traz todos os dados dos alunos, né? E aí fica a dúvida, devemos manter e aderir ao do Ministério Público, já que 2 formulários daqui a pouco pode confundir, né? Então essa é a minha questão. Obrigada. Oi, Lucilene. Então, obrigado pela pergunta, bom te reencontrar aí daqui à distância. Dizer primeiro que não é um formulário do Ministério Público, né, um formulário conjunto do Ministério Público e Undime, né, o Ministério Público não está impondo isso a ninguém vai ser punido por ter ou não ter feito, mas a gente colocou isso como uma estratégia de facilitação, de orientação dessa busca ativa, né. A minha sugestão, Lucinir, aqui, eu gostaria muito que todos os municípios aderissem à plataforma, né, para que a gente pudesse ter este dado depois a nível de estado, né? Então é muito importante que depois, no final desse processo todo, dessa loucura toda que a gente vive, que a gente pudesse buscar além, porque você viu que esse formulário tem 2 funções, né? Ele tem a função individual para aquele aluno, mas tem uma função tão importante quanto, que é uma função de gerar esses dados, essas estatísticas, para que a gente possa pensar as políticas públicas, para que a gente possa planejar o retorno das aulas presenciais, né? Tem gente falando, por exemplo, que é possível, né, que nós voltemos, por exemplo, inicialmente com esses alunos que estão sem corresponder às atividades não presenciais, né, na primeira semana, por exemplo. Bom, nós precisamos saber que alunos são esses, né, para fazer esse planejamento. Quantos alunos, né, quantos % desses alunos do município estão infrequentes? Eu sei que alguns municípios estão fazendo censo, levantamentos e tal, mas nós precisamos ter um dado que seja minimamente fidedigno, né? A gente sabe que não vai ser 100% fidedigno, porque a gente sabe que todos os casos talvez não cheguem até o formulário, mas a minha sugestão, Lucineira, é que eventualmente vocês consigam, aproveitando, já que tem esse movimento do sistema, e aí eu acho que, eu também não entendo nada dessa questão de TI, tá? Mas eu acho que não é difícil para que os técnicos de vocês aí incluam o link do formulário dentro do sistema. Então, uma vez a pessoa acessou o sistema lá informatizado da educação, aí tem o Conviva, tem outros sistemas municipais, que a gente sabe que cada município tem a sua autonomia para ter o seu, né? Então, clica lá, busca ativa, clica no link e vai para o formulário nosso, né, para evitar. Eu sei que vai ter que preencher novamente algumas coisas à mão ali, mas eventualmente é só copiar e colar, né? Se já está na aba lá do aluno, fica mais fácil. Porque se a gente tiver um dado aí da região de Chapecó, né, da AMOSC, completamente diferente do dado do resto do estado, depois fica difícil a gente prestar contas, inclusive, para a sociedade, dizer, olha, a gente faz isso todo ano com apoio, né? A gente mostra para a sociedade, olha, só no ano passado foram mais de 29 mil alunos que voltaram por conta do apoio. Esse dado não é um dado que é de esforço só do Ministério Público, é do esforço dos conselhos tutelares e, sobretudo, das escolas, né? Então, vejam, para quem às vezes critica, né, ninguém vai atrás desses alunos, a evasão escolar está aumentando, olha o esforço que a gente faz, né? Olha o esforço que as escolas fazem, olha o esforço que a rede de proteção faz. E imagina se a gente não tivesse o apoio, né? Que a gente conseguiu resgatar em um ano quase 30 mil alunos. Né? É maior que a maioria dos municípios do estado de Santa Catarina.
né? E se a gente for buscar o histórico do apoio, nós estamos falando aí de 100, talvez antes do apoio online mesmo, a gente deve chegar a 200 mil alunos em 10 anos. Veja, isso é uma coisa extraordinária, né? E por isso que é importante a gente ter os dados, tanto para mostrar para a sociedade, quanto para ter o planejamento das políticas públicas aí internamente. Então, a minha sugestão é que vocês usem a nossa plataforma também, ainda que insiram, né, eventualmente, o link dentro lá do sistema que os municípios já dispõem. Obrigada. Doutor João, só para finalizar, porque a gente sabe que você tem outra reunião também, né? Uma última pergunta que está vindo tanto no chat quanto no meu WhatsApp aqui. Se você pode falar rapidinho, novamente, sobre a questão. O formulário deve ser preenchido sempre que for feito busca ativa ou somente quando é feito busca ativa sem sucesso e o aluno evadiu? Sempre. Tá? O formulário deve ser preenchido sempre, tá? Independentemente do sucesso ou não, porque não é um formulário, como eu disse, de encaminhamento, mas sim de registro de informações daquilo que a escola fez. Então é muito importante, inclusive, para a gente poder mostrar para a sociedade depois o esforço que as escolas fizeram, né, que os secretários municipais de educação fizeram para resgatar esses alunos. Porque se vocês preencherem só para depois encaminhar, entre aspas, né, para o Conselho Tutelar ou para outros órgãos, a gente sabe que a imensa maioria dos casos não chegarão a ser preenchidos, né, não gerarão esse formulário, e a gente perde esse dado depois lá na frente. Né? Então é muito importante que todos os casos sejam registrados, tá? E claro, gente, assim, né, acho que a gente fiquem muito à vontade também, eventualmente, o formulário não atendeu 100% das nossas expectativas, eu tenho uma sugestão para ajustar o formulário, mandem para a Undime, né, a Patrícia, a Luana, enfim, a equipe da Undime traz, a gente discute, podemos fazer não vamos poder refazer o formulário como um todo, senão a gente vai perder todos os dados, mas algum ajuste aqui ou ali, né, uma melhoria que a gente possa fazer pontual. É claro que a gente sabe que muita coisa só na prática, né, na hora do preenchimento mesmo que a gente vai saber se está funcionando ou não está funcionando. Mas a minha sugestão é que eu peço encarecidamente que todos usem, né, o nosso formulário e preencham, inclusive, para o bem de vocês, né, preencham para todos os casos, tendo ou não tendo sucesso na realização dessa busca ativa. Posso fazer uma pergunta, Joelma, aqui de Bombinhas? Oi, Joelma, diga. A periodicidade desse questionário. Se eu preencho e uma criança, após uns 7 dias que eu percebo que ela não frequentou ali o chamamento do professor ou da escola, eu preencho o questionário. E qual o outro período que eu tenho que estar preenchendo novamente o questionário? Eu só não entendi aí. Então, Janaína não, é Joelma, né? Joelma. Que apareceu Janaína aqui no nome, mas então, Joelma. A Janaína, a dona do computador. Tá, acontece, eu sei como é que é. Então, Joelma, na verdade, assim, este é um formulário para ser preenchido, digamos que é um formulário de prestação de contas, digamos assim, tá? Então, assim, o que a escola fez, a gente considera que a busca ativa deve ser iniciada a partir dos 7 dias. Claro que pode ser antes, né? Não precisa dar os 7 dias para fazer. Mas, a partir dos 7 dias, é obrigatório que as escolas façam, né, essa busca ativa. O registro ele não precisa ser feito no mesmo dia, do 7º dia útil, né? Ele pode ser feito na semana seguinte, por exemplo, ele pode ser feito daqui a 15 dias. Ele tem que ser feito, né? Não podemos deixar esse aluno solto no mundo. Ele tem que ser feito, mas ele pode ser feito depois que a escola fez a reunião de rede, depois que a escola fez o planejamento, ou, se quiser preencher logo no início, não tem problema também. Lá na descrição, você vai dizer, olha, né, nós buscamos o Conselho Tutelar e marcamos uma reunião para a semana que vem. Então, é só para a gente ter o registro, tá? Esse formulário, depois, ele vai para o e-mail da escola, né? E aí a escola, esse formulário pode, digamos assim, abrir essa sequência de trabalhos que a escola vai fazer, né? Se o formulário se preencher o formulário e aí continuamos trabalhando depois desse formulário, fizemos uma outra reunião, fizemos uma outra reunião, junta lá, vai anexando, tá? Para não, a ideia é que o formulário não seja preenchido várias vezes para cada aluno, tá? Ok, obrigada. Doutor João, até para liberar o senhor, né, eu quero dizer em nome de todos os secretários, tenho certeza que todos estão com o mesmo sentimento que o meu, felizes de estar tão próximo do senhor,
uma pessoa que eu sempre digo sensível, consegue dialogar conosco. Quando a gente fala Ministério Público, Tribunal de Contas, sempre vem aquele receio, não o receio por fazer algo que a gente não queira, mas porque a gente quer acertar, né? Todos os secretários, nós temos esse desejo de sempre acertar, de deixar tudo em dia. Esclarecer aqui aos secretários, quando nós pensamos nesse formulário, até porque são vários promotores, né, doutor João? E, de repente, se a gente não unificasse enquanto Santa Catarina, como nós temos secretários e secretários, professores e professores, a gente tem promotores e promotores. E o objetivo maior desse formulário é a preocupação com essa criança, com esse adolescente que não esteja na plataforma ou buscando esse material presencial. Porque nós temos hoje muitas famílias que ainda não acreditam que o ano está valendo, eles usam dessa expressão. Nós temos muita omissão dos conselheiros tutelares, que por não ter mais o apoio, acha que está tudo bem, deixa tranquilo, então fica essas angústias e essas dúvidas. Então, aqui mais uma vez, doutor João, até para liberar o senhor, a gente tem uma segunda parte da reunião rápida, o senhor fica convidado também, mas é para atualizar sobre o IGT e a retomada das aulas em Santa Catarina, mas aí o senhor fica à vontade, mas eu quero esclarecer a todos os secretários que o nosso objetivo de estar junto ao Ministério Público é para unificar e para que a gente possa não ser penalizados, muito pelo contrário, depois, lá na frente, quando na retomada, nós temos que se preocupar sim com essa criança e com esse adolescente, e eu sei que todos estão preocupados, mas quando a gente fala, eu não tenho uma equipe grande, nós estamos falando aqui de 295 municípios, nós temos municípios que têm TI, que têm equipe, que conseguem organizar, mas nós temos município que é a secretária e mais uma pessoa, é difícil. Então, o objetivo do Ministério Público e da Undime é fazer com que esse formulário unificado facilite para todos e que a gente tenha de forma homogênea também um dado de Santa Catarina. Hoje, quantas crianças e quantos adolescentes estejam fora? Então, eu fico muito feliz, né, com esse resultado, com a presença de todos. A gente viu que muitos queriam entrar depois, doutor João, e não conseguiram, mas o senhor autorizou, a gente está gravando, né, e vamos disponibilizar a todos. O Plauto está acompanhando o nosso assessor também, vai poder responder durante o processo, a semana, nós temos um grupo de WhatsApp, onde um secretário sempre acaba ajudando o outro. Eu digo, não existe problema de cidade grande ou de cidade pequena, os problemas são os mesmos, né? E a gente sempre está querendo se auxiliar enquanto Undime. Então, doutor João, eu passo para suas considerações finais e depois a gente retoma com a equipe. Então tá, Patrícia, obrigado, né, novamente. Queria até fazer o registro, eu vi que alguém postou ali no chat, né, no projeto de buscativa do próprio município, né, antes de encaminhar a Secretaria de Assistência Social ou o Conselho Tutelar, é feito um encaminhamento via Secretaria Municipal de Educação, não tem problema nenhum, né, como eu disse, não tem um fluxo fechado para isso, tá, inclusive no nosso formulário consta lá a informação de que é possível chamar a Secretaria Municipal de Educação para esse processo, né, a gente sabe que realmente tem municípios que a secretaria é isso, né, é um secretário e mais um assessor, e olhe lá, né, então, assim, é um formulário que fica realmente, ele é muito flexível e adaptável à realidade de cada município, tá? Então, eu também só queria agradecer novamente, né, a disponibilidade de todos por estarem aqui me ouvindo, né, esse tempo todo, dizer que o Ministério Público está sempre aberto, né, o Centro de Apoio da Infância, mas as promotorias de justiça, para esse diálogo, né, um diálogo franco, mas um diálogo também transparente, um diálogo democrático, horizontal, entre os gestores municipais e os promotores e promotoras de justiça, dizer que a gente está realmente sempre disponível para essa parceria, nesse novo modelo de atuação do Ministério Público, dos órgãos de controle, numa atuação preventiva, proativa, né, realmente de construção de pontes, de parceria com os órgãos, né, com os gestores e assim por diante. Dizer, então, né, que reforçar a importância que todos orientem, então, suas escolas, seus diretores, para que façam o uso desse formulário, tá? Porque se só 1/3 das escolas usarem, a gente não vai ter um dado que não vai ajudar muito a gente, então é muito importante que todas as escolas usem. Nós estamos trabalhando com a Secretaria de Estado da Educação, para que, porque o Estado também já está fazendo esse formulário dentro do sistema deles, como eu mencionei, né, então,
Nosso objetivo é que nós não deixemos nenhum aluno para trás. Nós não podemos perder nenhum aluno por conta da pandemia. Não vai ser fácil, não está sendo fácil, mas nós vamos lutar até o fim para conseguir resgatar aluno por aluno. Nós já tínhamos um problema crônico no Brasil, e aqui em Santa Catarina não é diferente, de evasão escolar, de infrequência, de baixo aproveitamento escolar. A gente sabe que prejuízos estão acontecendo e vão acontecer na questão da aprendizagem dos alunos, mas nós temos que trabalhar para minimizar ao máximo esses impactos negativos, esses prejuízos, né? E o esforço que a gente faz agora certamente vai ser recompensado lá no futuro, né? O trabalho que a gente faz agora significa um aluno que retorna melhor para a escola depois no período da pandemia, no período pós-pandemia. Isso significa talvez a desnecessidade de eventualmente de fazer grandes projetos de reforço e contraturno escolar, então representa economia para os cofres públicos também, né? Então, tudo realmente vem a calhar para a necessidade dessa busca ativa, seja por aspectos financeiros, econômicos, que são importantes, mas me parece que nesse momento, eu sei que os secretários estão preocupados com isso, né? Mas a gente tem que se preocupar mais com o nosso aluno, né? Claro, com o nosso professor também, com o nosso diretor, com os nossos trabalhadores, mas que a gente não perca, de fato, nenhum aluno. Deixar novamente lá, aqueles que não puderam assistir o nosso webinar, assistam, na minha visão foi muito enriquecedor, assim, foi um debate de altíssimo nível, está lá disponível, acho que até já colocaram também no nosso chat aqui o link, tá? Mas quem quiser procurar, tá lá no canal do YouTube do MP, acesse lá, se inscreva, a gente está fazendo alguns eventos, e aí para finalizar, eu já queria deixar o convite, então, para todos vocês, e para que vocês espalhem aí nos seus municípios também. Dia 13 de julho, daqui a 10 dias, dia 13, nós vamos ter, se completam 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É uma lei que foi editada, né, sancionada no dia 13 de julho de 1990. Então, nós completamos 30 anos do Estatuto, essa lei tão importante, tão desconhecida, infelizmente por muitos. E para comemorar esse dia, nós vamos fazer então uma live no YouTube, né, às 18 horas, no canal do Ministério Público, com a presença aí de grandes nomes aí que estudam o tema, e inclusive com a participação de adolescentes também, que vão dar os seus depoimentos. Queria agradecer novamente, dizer que eu vou me despedir aqui, não vou atrapalhar vocês agora na próxima pauta, e dizer que a gente está à disposição, então, para esse diálogo e para essa parceria que nós sempre tivemos com todos os secretários, em especial com a Undime. Tá? Obrigado, e façam um bom uso do formulário, e a gente vai conversando, porque esse formulário certamente vai gerar dados que a gente vai depois subsidiar os municípios com relação a eles também. Obrigado, gente. Muito obrigada, doutor João. E a Undime de Santa Catarina fica à disposição do senhor sempre que achar necessário.